Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tobias. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Teoria das Estruturas 1. Hoje nós vamos falar especificamente sobre pórticos triarticulados. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero deixar destacado aqui novamente meu endereço de e-mail, para o caso de vocês sentirem necessidade de algum detalhe específico ser explicado com maior clareza, ou mesmo alguma dica, alguma sugestão que vocês tenham para as nossas aulas, podem falar que eu estou aberto a essas sugestões. Além disso, vocês podem também deixar as dúvidas de vocês aqui no próprio YouTube, porque pode ser que outro colega tenha a mesma dúvida e respondendo por lá ele já tem acesso a essa resposta. Bom, com relação à aula de hoje, eu estruturei ela da seguinte forma, nós vamos tratar novamente sobre os pórticos planos isostáticos. Então, esse conceito aqui nós discutimos já na aula anterior, aula presencial, ao vivo, e trata-se basicamente de estruturas, formadas por elementos do tipo viga e pilar associados de tal maneira que eles trabalham como um conjunto, E esse conjunto ele tem uma capacidade de suporte bastante interessante, ele confere à nossa estrutura uma rigidez adequada e para a situação de hoje nós vamos tratar basicamente dos pórticos triarticulados. Basicamente, esses pórticos triarticulados têm como diferença a inserção de alguns elementos do tipo rótula, que fazem com que certas situações aconteçam nesse tipo de estrutura. Já já vou mostrar esses detalhes para vocês. Para estudar esses pórticos, então, nós vamos ver a respeito das condições de isostaticidade. Para a disciplina de Teoria das Estruturas 1, nós trabalhamos só considerando os conceitos de estruturas isostáticas. Então, por esse motivo, não vamos ver ainda pórticos hiperestáticos. Como faremos a determinação das reações de apoio, a construção de diagramas de esforço cortante, normal e momento fletor. Então, para desenvolver esse conceito, esses conteúdos de pórtico triarticulado com vocês, eu vou resolver dois exemplos e no final eu deixei aí dois exercícios para vocês praticarem. Em breve, se for necessário, a gente faz a gravação da resolução desses pórticos ou pelo menos eu posso disponibilizar o gabarito para vocês. Para introduzir esse assunto, então, algo interessante de falar é que os pórticos triarticulados também podem ser encontrados aí na literatura com o nome de pórticos compostos ou ainda pórtico com rótulas. Então, se você não achar, dependendo do autor aí, esse termo especificamente triarticulado, você vai conseguir encontrar os mesmos conceitos quando achar esses outros nomes aí. Geralmente, essas estruturas são isostáticas, São pórticos isostáticos e o objetivo principal disso é aliviar as tensões no nosso elemento estrutural. Então, basicamente, vocês vão ver que eu poderia ter um pórtico hiperestático. Se eu inserir rótulos nele, na verdade eu estarei quebrando, entre aspas, certas transmissões de esforços. Com isso, eu consigo, então, alcançar esse objetivo aí de aliviar esforços e tensões no elemento estrutural. Então, nessa situação, a gente volta para caso de elemento isostático. Existe possibilidade de termos pórticos triarticulados e hiperestáticos, mas, novamente, para essa disciplina de Teoria 1, nós não estudaremos esses conceitos. Para a realização do cálculo, é necessário conhecermos o grau de estaticidade. Então, apareceu um termozinho novo aqui, mas é bem tranquilo esse cálculo, Basicamente, o grau de estaticidade, que é o G, letra G para representar esse grau, pode ser calculado por essa forma bem simples, que é NI menos NE. O que é isso? O grau de estaticidade é dado, então, pelo número de incógnitas. Essas incógnitas são justamente as reações de apoio que nós temos. Em função da geometria, já destaco para vocês que o carregamento não tem influência nesse instante aqui da definição do grau de estaticidade. Então, em função do número de reações de apoio e das equações que nós temos disponíveis aí para calcular a nossa estrutura, eu consigo definir esse grau de estaticidade. Inclusive, eu coloquei um asterisco aqui no NE, porque até agora, com exceção das vigas Gerber, o nosso número de equações era simplesmente o número das equações da estática,
Se for uma estrutura bidimensional, nós teríamos então apenas três equações: somatório de forças nos eixos x e y e somatório de momentos. Se fosse considerar tridimensional, nós teríamos três momentos e três forças, três somatórios de momento e três somatórios de força. Nesse caso agora, com a inserção de rótulos, assim como foi no caso das vigas Gerber, nós temos aí também as equações de condição. Então o NE passa a ser agora somatório das equações de equilíbrio, se for no plano 3, mais a quantidade de equações que nós temos, equações de condição, que é justamente o somatório, dos momentos, por exemplo, em uma rótula, ser zero. E quando nós fazemos esse somatório de momentos em uma rótula, eu tenho a opção de olhar apenas pela esquerda ou pela direita. Então vocês vão ver que eu preciso ter o equilíbrio ali naquele ponto. Considerando esse valor então do grau de estaticidade, nós temos algumas condições que podem acontecer em função desse número, Se o valor de G for menor que zero ou negativo, no caso, a estrutura ela é hipostática. Se o valor de G for exatamente igual a zero, significa que nós estamos trabalhando com uma estrutura isostática. Os nossos exercícios, para a disciplina de teoria 1, precisam então acontecer essa realidade aqui, G ser igual a zero. E se nós tivermos o grau de estaticidade maior que zero, significa que nós estamos lidando com uma estrutura hiperestática. Só para entender essas considerações aqui, observe os seguintes exemplos que eu trouxe aqui. Eu tenho então três estruturas, pode ser a mesma viga, mudando apenas as condições de apoio da extremidade. Nesse primeiro caso, apresentado aqui por esses elementos em azul, nós temos então o apoio do primeiro gênero. Significa que eu tenho uma reação vertical neste ponto e outra reação vertical neste ponto. Então, o número de incógnitas ou de reações de apoio seria 2. Considerando as equações da estática para uma estrutura bidimensional, nós temos 3. Então, 2 menos 3 vai dar menos 1. Significa, então, que essa estrutura ela é hipostática. No segundo caso, nós teríamos, então, um apoio do segundo gênero, tem uma reação vertical, uma reação horizontal, e tenho aqui também outro apoio do primeiro gênero. Então, nesse caso, outra reação de apoio. Nós temos três reações de apoio e três equações da estática. Significa que o G vai ser exatamente igual a zero. Então, essa estrutura ela é isostática. E essa última estrutura apresentada aqui, nós temos um engaste, então eu tenho uma reação vertical, uma horizontal e uma reação de momento, e tenho ainda o apoio do primeiro gênero. Logo, nós temos então o valor de incógnitas, a quantidade de incógnitas igual a 4. Nessa situação, nós temos então que o grau de estaticidade é igual a 1. Significa que essa estrutura ela é hiperestática. Novamente, só para destacar para vocês, pessoal, não é apenas esse número que vai me falar se a minha estrutura é ou não estável. Eu preciso ver a condição que essa vinculação se deu. Por exemplo, se eu tivesse aqui mais dois apoios do primeiro gênero nessa estrutura, exatamente como nós temos esse aqui, ela em termos numéricos poderia sim ser considerada uma estrutura hiperestática. Só que eu teria a condição de instabilidade no sentido horizontal. Então eu preciso, além desse número, garantir que esses apoios sejam colocados de forma adequada. Condições dos nós, rígidos versus articulados. Só para ilustrar, eu trouxe aqui alguma imagem para vocês verem esse detalhe. Aqui seria então a armadura de um pórtico que vai ser concretado. Obviamente essa figura aqui é uma ilustração, mas serve para a gente conseguir entender de forma bastante adequada esse conceito de nó rígido e nó articulado. Essa estrutura, o objetivo dela é ser concretado como uma única estrutura. Então aqui virá a forma, posteriormente, e quando eu concretar isso aqui e permitir que o concreto atinja sua resistência, nós vamos ter um elemento que vai trabalhar de uma forma única, como se fosse um elemento que tem essa quina, vamos dizer assim, essa ligação. Então, se eu tenho, por exemplo, o movimento disso aqui, significa que ele vai ser transmitido para o lado de baixo. Então, ela está trabalhando como um único conjunto. A representação que nós temos para esse tipo de ligação, que seria um nó rígido,
É exatamente esse canto vivo aqui, né? Aqui eu representei com 90 graus, mas poderia ser com qualquer outra angulação. A questão é, esse elemento trabalha como se fosse um único elemento. Do outro lado, nós temos a possibilidade, por exemplo, de lidar com estruturas pré-moldadas. Nessa situação, né, o que está em vermelho aqui, que seria a nossa viga, ela não transmite a rotação ou o giro que ela faz aqui junto a esse ponto para o pilar. Então, seria um elemento justamente do tipo articulado. A representação que nós temos para isso é com a inserção então dessa rótula nesse ponto aqui. Só para ilustrar também, né, nem sempre eu tenho uma estrutura pré-moldada significa que ela é rotulada. Né? Eu posso ter estruturas pré-moldadas, como mostrado aqui, ó, que a montagem desse conjunto faz com que ele seja uma ligação rígida. Por exemplo, nós temos então aqui a viga pré-moldada, né? Só que durante a construção, a montagem desse elemento é colocado de tal maneira que esse concreto aqui do local, né, faz com que essa estrutura trabalhe como um único elemento. Então eu tenho sim a condição de ter estrutura pré-moldada com nó rígido ou uma ligação rígida. Diferente desse outro lado, que é uma estrutura pré-moldada, nós temos aqui então como visualizar que essa estrutura, né, da direita, ela trabalha de forma quase que independente com relação à transmissão de momento, pessoal, do pilar que nós temos aqui. Com relação a algumas classificações, alguns detalhes específicos, os nós rígidos, eles não permitem, então, quer dizer, nos nós rígidos não há rotação relativa entre a viga e o pilar no nó de apoio. Isto é, ambos os elementos vão apresentar a mesma rotação naquele ponto. Consequentemente, há transferência de momentos da viga para o pilar. Para ilustrar o que está escrito aqui e fixar o conceito de uma maneira mais adequada, eu trouxe aqui algumas imagens que eu peguei do livro da Maria Cascão, e ela aborda de uma maneira muito adequada, muito bacana, esses conceitos, né? Por exemplo, pessoal, para essa estrutura aqui, essa linha que está tracejada representa a posição inicial desse conjunto, né, desse pórtico. Então, após, né, a inserção ou ocorrer aí os esforços na estrutura, ele sofre esse deslocamento, né? Aqui foi exagerado justamente para visualizar. Mas observem que a rotação desse ponto aqui, ó, em relação ao posicionamento inicial da viga com o pilar, nós temos o ângulo de 90 graus. Após a rotação, esse ângulo de 90 graus ele continua aqui na nossa estrutura. Então, se a viga teve uma rotação de alfa, o pilar também sofre essa mesma rotação. Apesar de vermos essas deformações aqui, né, ao longo do elemento, aqui na junção mantém-se então a mesma angulação. O que isso reflete para a nossa estrutura? Significa que há a transmissão, então, do momento de um ponto a outro. Significa que o momento que está atuando exatamente nesse ponto aqui do nosso elemento estrutural vai ser transmitido para o lado que está na parte de baixo aqui, que seria o pilar. Nessa situação, nós temos a possibilidade também de usar esse recurso quando nós formos construir os nossos diagramas, porque o equilíbrio do nó que nós temos, do nó rígido aqui, tem que acontecer. Então, se eu tenho, por exemplo, nessa extremidade da minha viga, um momento M2 atuando, significa que no nó, né, é o mesmo ponto aqui, esse valor vai ter que estar em equilíbrio com o outro. Então, a única forma que nós temos para equilibrar isso é fazendo com que o somatório desses momentos aqui seja igual a zero. Se eu tenho um valor de M2, ainda que eu não conheça esse valor aqui, eu preciso de alguma forma equilibrar isso. A única forma vai ser então com um momento na rotação, né, no sentido contrário aqui, com o mesmo valor. Para a construção do diagrama, então, acaba que, observem esse momento M2 aqui, ó. Ele tem um valor que está tracionando as fibras de cima dessa viga. Então, está aqui representado. Já feita a condição de equilíbrio aqui do nó, eu tenho esse M1 que traciona o lado esquerdo da minha estrutura. Como nós vemos aqui, ó, por essa equação, M1 é igual a M2. Então, esse valor de M1 que está aqui é justamente o mesmo valor de M2 que aparece aqui. Sempre vai ser isso? Sempre desde que eu não tenha nenhum momento aplicado em cima desse nó. Se houvesse um momento aplicado aqui,
esse diagrama poderia ter aquele salto, né, que nós estamos acostumados aí nos diagramas das vigas. Até para ilustrar isso, olha só que bacana essa imagem. Nós temos então aqui a ligação de um nó com mais do que duas barras. Tem três barras, ó. Uma viga, né? Na verdade, posso considerar uma viga contínua, se for o caso, ou uma viga aqui, outra aqui e um pilar. Então, inicialmente, essas três estruturas estão com um ângulo de 90 graus entre elas aqui, né? Após a inserção do carregamento, essa estrutura sofreu uma deformação, uma rotação nesse ponto, e eu tenho aqui que o ângulo alfa é o mesmo para as três barras. E a condição de equilíbrio desse momento aí? Agora nós temos a seguinte situação. Eu isolo o nó, eu tenho então M1, M2 e M3. A princípio, né, essas condições que nós colocamos aqui é realmente uma suposição. Depois eu vou conferir se esses momentos estão atuando realmente para esse lado aqui. Mas considerando isso, né, a forma didática do exercício, nós temos, olha, o momento M1, ele traciona as fibras superiores. Para eu jogar para o nó, para tracionar as fibras superiores, eu preciso colocar ele nesse sentido contrário. M2, tracionando também as fibras superiores. Pensando na continuidade da viga, para tracionar a fibra superior nesse ponto aqui, eu preciso inverter esse sentido aqui do meu nó. E o M3, nesse caso aqui, ele traciona as fibras da direita. Então, para fazer com que no nó as fibras da direita sejam tracionadas, eu preciso fazer a rotação nesse sentido. A partir daí a gente faz então o somatório dos momentos nesse ponto tem que ser igual a zero, porque senão a estrutura não estará em equilíbrio. Quando nós tínhamos apenas dois momentos, obviamente, né, o M1 precisava ser igual a M2. Quando nós temos três, eu não consigo resolver direto apenas com essa equação. Eu posso equilibrar, por exemplo, que M1 positivo, né, sentido anti-horário, menos M2 menos M3 tem que ser igual a zero. Então eu sei que somando isso aqui tudo, no final dá esse zero. Em termos de diagrama, nós temos a seguinte condição: M1, M2 e M3. O somatório deles aqui vai ser zero. Pode ser que o M3 seja igual ao M1 menos M2, ou poderia até ter outros valores aqui, por exemplo, M1 igual M2 mais M3 e por aí vai. Depende então dos valores que nós temos. A grande vantagem que nós temos para os nós rígidos é o aumento na rigidez do sistema. Quer dizer, com esse tipo de ligação aí que o sistema trabalha, né, o conjunto trabalha como um só, eu tenho uma estrutura mais rígida, né? Então isso é extremamente importante, principalmente quando eu quero pensar na diminuição dos valores de deslocamento. Se a estrutura trabalha de uma forma mais travada, vamos colocar assim, esse deslocamento é menor. Consequentemente, também nós temos aí a redução dos valores de momentos positivos. Então, se eu tiver numa estrutura, uma viga, por exemplo, que o momento positivo está extremamente elevado e eu consigo incluir, né, um valor de momento negativo na extremidade, eu vou diminuir, consequentemente, esse valor máximo de momento positivo. Isso aqui, especificamente nas disciplinas de concreto armado 1 e 2, vocês vão ver esses detalhes aí. Mas já vale a pena, sim, conhecer esses conceitos, para lá quando chegar lá ficar mais fácil ainda de resolver os exercícios. A grande desvantagem que nós temos aí nesse tipo de estrutura é justamente o aumento das armaduras dimensionadas para a estrutura. Então, para eu garantir essa rigidez, acaba que é necessário, então, inserir talvez mais armadura, né, mais barras de aço ali, e é justamente esse sistema que faz com que haja a transmissão dos esforços de um ponto a outro. O outro lado que nós temos então é os nós articulados, ou rotulados, também alguns autores usam muito esse termo. Nessa situação, as vinculações são muito flexíveis. Existem rotações relativas entre a viga e o pilar no nó de apoio. Os elementos apresentarão rotações diferentes naquele ponto. O momento que a viga repassa para o pilar é nulo. Então, dá para a gente acompanhar por aqui, né, que observem a posição inicial aqui de uma viga, nessa linha tracejada. Após a inserção dos carregamentos, eu tenho a possibilidade de que no mesmo nó, né, uma barra que está chegando pela esquerda
tenho um deslocamento αe e do outro lado eu tenho aqui o αd. Se fosse um nó rígido, né, eu teria que ter a mesma rotação para as duas barras. Já no articulado, meio que é independente a rotação que uma barra pode ter em relação à outra. Só que com isso nós temos também a transmissão do momento ser igual a zero. O momento que eu tenho nesse lado pode ser um momento diferente do que está chegando aqui. Em termos de equilíbrio, o somatório dos momentos aqui tem que ser zero. Então, a grande vantagem é que eu posso, para efeito de cálculo, olhar apenas o lado esquerdo, por exemplo, somatório dos momentos nesse ponto olhando apenas pela esquerda, aí eu meio que desprezo o que tem aqui à direita. Ou vice-versa, eu posso fazer o somatório dos momentos e olhar apenas pela direita da minha estrutura e desprezar os esforços, né, as forças que estão atuando na estrutura do lado esquerdo. Porque eu preciso garantir que o momento que chegue aqui e o momento que chegue do lado de cá seja exatamente igual a zero. Talvez de forma teórica assim fica um pouco difícil de compreender, mas assim que nós chegarmos no exercício, eu acho que vai ficar mais claro para vocês essa questão. Olhar para um lado, olhar para o outro e o que é esse momento igual a zero. As grandes vantagens que nós temos aí, na verdade, a grande vantagem para a estrutura com nó articulado é que o dimensionamento do pilar vai ficar menos robusto. Por que disso? Por conta justamente dos momentos agindo nessa estrutura. Eles vão ser menores, então eu posso ter ali a condição de que o meu pilar tem uma seção um pouco menor se for comparada com a seção de um pilar que precisa resistir à aplicação de um momento na sua extremidade. Em contrapartida, nós temos algumas desvantagens, né? Se eu tenho a liberação da rotação da viga nos apoios, o que vai acontecer? Os deslocamentos que nós temos vão ser maiores, essa estrutura pode, né, ter um movimento maior e os momentos positivos vão aumentar. Então, eu vou eliminar o momento negativo da extremidade da viga e, consequentemente, né, o meu momento positivo aumenta. Outra coisa que pode acontecer também é a perda da rigidez dos pórticos. Em geral, a gente faz a associação desses pórticos para ter uma estrutura mais estável. Então, se eu coloco a rotação, eu permito uma mobilidade maior dessa estrutura. Então, acaba que isso se torna uma desvantagem. Na prática, pessoal, por mais que eu queira fazer uma estrutura 100% rígida ou 100% rotulada, eu não consigo garantir que isso de fato aconteça. Aí o que acontece então, né? Sempre vai existir uma certa deformação ou fissuração, né? Considerando então uma ligação rígida, ou se eu tiver uma ligação rotulada, por mais que eu faça ela, sei lá, com um único parafuso, talvez o próprio torque que eu coloque ali naquele parafuso pode garantir que haja um certo atrito. Então, seria rotulado, só que por conta desse atrito eu restringo um pouquinho, né, vamos dizer assim, aquela liberdade de movimento de um elemento em relação ao outro. Sendo assim, né, nós temos então um pouco de distribuição desses esforços. Então, na prática, nós vamos ter quase que sempre estruturas semi-rígidas. E essa condição aí, então, né, quando for a parte de dimensionamento das estruturas, vocês vão ver esses detalhes aí. Inclusive, a norma 6118, ela faz esses detalhes aí para a gente considerar a rigidez mais aproximada o possível da nossa estrutura. Mas por hora, nós vamos trabalhar com a condição, né, ideal, né, que seria a condição de estrutura rotulada ou estrutura rígida. E depois vocês vão conhecer melhor, vamos dizer assim, esses conceitos. Sem mais delongas, então, vamos para a parte de cálculo efetivamente, né? Eu trouxe aqui dois exercícios para vocês, dois exemplos. Vocês vão ver que eles têm a mesma geometria, né? As distâncias aqui, ó, 4 metros, o valor dos carregamentos também exatamente o mesmo. A única coisa que eu fiz foi mudar as condições de apoio. Uma estrutura está engastada aqui e o apoio do primeiro gênero no ponto D. A outra estrutura, ela tem um apoio do segundo gênero no ponto A e um apoio do segundo gênero no ponto D. Fora isso, eu não mudei absolutamente nada. E vocês vão ver que, para efeito de cálculo e os valores dos esforços internos que nós temos, vai ficar bastante diferente. Então, para resolver essa estrutura aqui, né, construção dos diagramas de esforço normal, cortante e momento, o que nós precisamos conhecer?
Primeiro, o valor do G, que é o grau de estaticidade. Lembrando então da nossa equação, a quantidade de reações que nós temos. Eu tenho 3 no ponto A, uma vertical, uma horizontal e uma de momento, e tenho também aqui no ponto D uma reação vertical. Então, número de incógnitas, 4. E número, né, de equações que nós temos são as 3 da estática mais uma rótula. Então, essa rótula aqui, inclusive, eu já vou adiantar para vocês, né? Eu tenho duas barras chegando, por isso que eu coloquei apenas o valor de 1. Se eu tivesse mais uma barra chegando aqui, ó, esse valor seria 2, porque a quantidade de barras que chega menos 1 é a quantidade de equações que nós temos sendo fornecidas por cada rótulo. Okay? No exercício que eu deixei para vocês fazerem no final, vocês vão precisar desse conceito. Então, nessa situação, nós temos a nossa estrutura isostática. Para resolver essa estrutura, o que nós precisamos fazer? A análise da estabilidade. Essa estabilidade, ela independe do carregamento. Inclusive, por isso eu destaquei aqui a imagem apenas da geometria da estrutura. Não tem mais nenhum carregamento. Em cima disso, eu consigo avaliar se a minha estrutura ela apoia-se, né, vamos dizer assim, uma na outra, ou se um lado tem estabilidade própria e o outro não. Então, a dica que é para resolver esse tipo de estrutura é retire a rótula, né, e separe os elementos estruturais que nós temos. Então, eu tenho aqui, ó, os elementos estruturais com suas reações, um pilar, né, seria o AB, e uma estrutura, né, tipo um pedaço de um pórtico aqui, que tem apenas uma reação vertical no ponto D. Significa então que esse lado que nós temos aqui, ó, BCD, ele não tem estabilidade própria. Então eu coloquei esse CEP aqui, sem estabilidade própria. Para estabilizar esse lado aqui, o que nós precisaríamos ter? Um apoio do segundo gênero no ponto B. Então, com esse apoio aqui, eu consigo garantir que esse lado BCD esteja estável. Então, esse apoio que eu coloquei aqui é um apoio fictício. Então é só para efeito de análise, de cálculo mesmo. Já o outro lado aqui, AB, ele é com estabilidade própria. Ou seja, eu não preciso de mais nenhum vínculo para garantir que ele vai estar estável. Sendo assim, para efeito de resolver o exercício, nós iniciamos então pelo lado que não tem estabilidade própria, sem estabilidade própria. Os valores que nós encontrarmos aqui, por exemplo, de reação vertical no ponto A e reação horizontal em A, eu vou jogar eles justamente nesse ponto, porque o ponto B é o mesmo ponto, né? Então, se eu achei a reação vertical em A, perdão, até aqui eu preciso corrigir esses valores, mas aqui é B, né? Esse apoio poderia ser um apoio B. Nesse caso aqui, então, esse valor que eu tenho aqui, né, para cima, esse valor que eu tenho aqui de baixo para cima, eu vou substituir por uma força depois aplicada aqui de cima para baixo. O RH, que na verdade é RHB, que está para a direita, eu vou jogar ele para a esquerda. Resolvo primeiro esse lado sem estabilidade própria, depois o com estabilidade própria. O primeiro passo agora seria o cálculo das reações de apoio. Considerando então nossa estrutura, o primeiro ponto a ser resolvido seria justamente o somatório dos momentos no ponto B. Observem que eu não preciso trabalhar com a estrutura separada, como foi aquela ilustração didática no slide anterior. Mas olhando aqui então no ponto B, se eu fizesse o somatório das forças, né, voltando aqui, eu não conseguiria resolver ainda o cálculo das minhas reações. Mas se eu fizer o somatório de momento em B e olhar apenas pela direita, eu vou encontrar o valor de RVD. Eu posso fazer o somatório dos momentos no ponto B e olhar para o lado esquerdo? Posso, só que eu tenho aqui uma força horizontal e uma reação de momento. Então eu vou ficar com uma única equação e duas incógnitas que eu preciso resolver. Então não daria para resolver de cara, eu ficaria com um sisteminha, né? Então, analisando aqui, ó, nós temos menos 5 vezes 4 vezes 2, o que é isso? Esse valor de 5 distribuído ao longo de 4 metros. Então, por ser um carregamento retangular, o braço de alavanca fica no meio. O momento fica negativo, porque a tendência de rotação em torno do ponto B é no sentido horário. Menos 8 vezes 1,5,
Por que menos? Porque em relação a esse ponto, o braço de alavanca da força de 8 é para baixo. Então, pensando aqui que a força tende a girar essa estrutura no sentido horário, fica negativo. Mas RVD, então RVD é a força que está aqui, vezes 4, que é esse braço de alavanca. Essa tende a rotacionar a nossa estrutura no sentido anti-horário, por isso positivo. Resolvendo essa equação, o valor de RVD é 13 kN. A partir daí eu posso fazer, por exemplo, o somatório das forças no eixo X e encontrar aqui já o valor do meu RHA, porque eu não preciso, né? Inclusive, se eu quisesse iniciar já por aqui, também daria certo, né? Eu olho a estrutura como um todo, então estou vendo que eu tenho uma força de 10 no sentido da direita para a esquerda, uma força de 8 e eu tenho apenas a reação horizontal nesse ponto. Resolvendo, igual a 18 kN. Na sequência, poderia ser feito o somatório das forças em Y. Agora, eu não poderia iniciar isso aqui sem ter encontrado o valor de RVD. Senão, esse valor de 13 que nós encontramos aqui seria uma incógnita aqui ainda. E com uma equação, não dá para resolver essas duas incógnitas. Então, nós temos, olha só, RVA positivo, porque eu ainda não sei, eu gosto de adotar sempre no sentido positivo da convenção, menos 5 vezes 4, mais o valor de RVD, que é 13 kN. Resolvendo isso aí, nós temos o valor de 7 kN. Por fim, somatório dos momentos no ponto A, nós vamos descobrir a reação de momento em A. Preciso até corrigir aqui, né? RMA. RMA vai ser igual a menos 5 vezes 4 vezes 2, negativo, mais 10 vezes 1. Observem que esse cara aqui agora, né, esse momento, vai ser positivo. Mais o 8 também, né, 8 vezes 1,5, que é esse braço de alavanca. O ponto de referência é o ponto A. Então, 8 vezes 1,5 gira no sentido anti-horário, positivo. Mais 13, que é agora o nosso RVD, vezes 4, gira no sentido anti-horário, positivo também. Resolvendo aí, RMA é igual a menos 34 kN vezes metro. Então, significa que ao invés de RMA girar no sentido anti-horário, ele está girando no sentido horário para equilibrar, para estabilizar essa nossa estrutura. Aí, só para efeito de ilustração, segue então os valores das reações. Na sequência, nós faremos a construção do nosso diagrama. Diagrama de esforço normal. Então, é como se nós fôssemos seccionar a nossa estrutura, né, de ponto a ponto até a extremidade. Para os elementos verticais, o que provoca esforço normal? As forças que estão na vertical. Então, se eu volto aqui e observo que qualquer ponto que eu cortar a minha estrutura verticalmente e olhar, por exemplo, só para baixo, eu vou encontrar apenas o valor de 7 kN. Aqui eu não coloquei aquela convenção que vocês estão acostumados, mas se o elemento, então, né, está... Vou até fazer o desenho aqui para ficar mais fácil para vocês. Se eu tenho aqui, então, a minha referência para esforço normal, se a força está nessa direção, quer dizer, está saindo da minha seção, seria positivo. No caso, nós temos aqui o 7, que está no sentido oposto ao do que foi dado aí nessa setinha. Então, nós temos aí o caso de um valor negativo. Vou apagar aqui. Então, observem esse detalhe aqui que nós temos para nosso diagrama. Negativo de 7. Para o lado direito também, né, eu posso cortar a minha estrutura aqui e olhar pela direita. Observem que eu tenho apenas a força de 13 kN, que é a reação que está entrando na minha estrutura. Então, o valor que nós temos aí também de menos 13, seria compressão, né, de 13 kN. Já para a parte da viga, eu posso escolher cortar ela em qualquer região aqui, porque nós não temos forças horizontais agora ao longo dessa barra BC. Lembre, então, que quando eu estou na barra horizontal, o esforço normal é provocado por forças horizontais. Então, essas forças horizontais eu posso cortar e olhar pela esquerda ou cortar e olhar apenas pela direita.
Se eu corto a minha estrutura e olho pela direita, eu vejo aqui a força de 8 kN comprimindo essa barra. Se eu olho nesse mesmo ponto pela esquerda, eu tenho a reação de 18 que tende a comprimir essa seção e tenho a força de 10 que tende a tracionar a mesma seção. Então o resultado final disso aí vai ser uma compressão de 8 kN. Para o caso do diagrama de força cortante, a ideia é semelhante ao que nós acabamos de fazer. Só que, para os elementos verticais, o que provoca a força cortante são forças horizontais. Então, para a barra vertical que está à esquerda e para a barra vertical que está à direita, é essa condição que nós temos. Inclusive, aqui nós tínhamos um apoio do primeiro gênero. Então, o apoio do primeiro gênero não tem reação horizontal. Por isso que a força cortante daqui até esse ponto aqui onde está aplicada a força de 8, imediatamente antes dela, é zero. Aqui então significa que nós vamos ter uma força horizontal de 8 kN. Então eu tenho esse salto aqui no meu diagrama. E aí o restante também, ó, carregamento distribuído, bem tranquilo. Só que para a parte da viga, a parte horizontal, o que provoca o corte da minha estrutura são forças verticais. Então aqui nós tínhamos o carregamento distribuído e olhando pela esquerda, só para analisar aqui, eu vou ser um pouco mais rápido com vocês. Imagine nessa seção inicial, se eu olho pela esquerda, o que eu tenho? A reação vertical e, vamos ver se tem mais alguma força? Olha só, vertical apenas, que é os 7 kN. Então nessa extremidadezinha aqui, eu vejo 7 kN positivo, com base naquela nossa convenção. Ainda não tenho aqui a perda, vamos dizer assim, desse carregamento distribuído. Se eu imaginar que eu estou aqui nessa extremidade direita, né, antes do ponto C, e olho pela direita, eu tenho um valor de 13 kN, que seria negativo. Então aqui eu tenho 7 positivo e chego com um valor de menos 13, que é justamente, ó, se eu olhar aqui nessa seção pela esquerda, eu vou ter o valor de 7 kN, né, positivo, menos 5 vezes 4, que vai dar esse valor de 13 kN no nosso diagrama de força cortante. Ok? Observem o detalhe então desse diagrama, que ele intercepta o nosso eixo da viga, né, no caso aqui nessa situação, exatamente nesse ponto. O que isso significa para a gente? Que no diagrama de momento eu vou ter um ponto de inflexão. Pode ser um máximo ou um mínimo momento nessa posição aqui. Só para representar isso, nós temos o valor de máximo aí desse elemento, 4,9. Né? Então, às vezes você pode falar, mas eu tenho um valor de 34, de 16 aqui, de 12, que são maiores que esse valor. Mas no caso, para esse elemento aqui, que é essa viga, o máximo valor positivo que nós temos é justamente esse 4,9. Eu preciso olhar, então, esse valor de máximo e mínimo para cada elemento isolado, né? Para cada trecho, vamos dizer assim, que eu tenho quando há a separação por meio de uma rótula. Então, para a construção do diagrama de momento, a ideia é basicamente a mesma. Aqui nós tínhamos, por exemplo, uma reação de apoio que ficou no sentido horário de 34. Então, se eu corto a minha seção exatamente nesse ponto e olho para baixo, eu tenho essa força tracionando o lado direito da minha estrutura. Então, quando eu traciono do lado direito, eu desenho do lado tracionado. Se eu for pegar exatamente nesse ponto aqui, o que nós temos? Além da força de 34, eu tenho também a força de reação que está nesse sentido. Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês. 18 kN. Então, nesse ponto de 1 metro, naquela posição que está destacada lá no diagrama, nós temos 34 tracionando do lado direito né, dessa viga, desse pórtico aqui, desse pilar, menos 18 vezes 1, que faz com que seja tracionado do lado esquerdo. Né? Então, o valor que nós temos ali naquela posição é justamente 16. Observem o detalhe que eu falei para vocês. Né? O somatório dos momentos no nó tem que chegar exatamente igual a zero. No nó rígido, não. Olha que eu tenho aqui 12 e 12 do outro lado.
Na rótula, eu tenho que garantir que esse lado se equilibre e chegue com o valor de zero, assim como eu tenho que garantir que esse lado também se equilibre e chegue com o valor de zero. Se chegar a valor diferente, por exemplo, 3 ou 4 ou menos qualquer valor, significa que possivelmente no cálculo das reações de apoio eu devo ter cometido algum engano, algum erro. Já para esse lado aqui, a única condição de não ter esse valor igual para o lado, né, de cima e de baixo é se houver um momento aplicado aqui nesse nó. Não é o que aconteceu aqui nessa estrutura. Não tem nenhum momento aplicado aqui. Então, em termos de diagrama de momento, o valor vai ser exatamente o mesmo. Okay? Então, se eu for pensar naquele equilíbrio do nó, eu teria uma seta, né, um vetor aqui, que faz com que seja tracionado do lado de cima. Vou até fazer o desenho aqui para ficar fácil para vocês. Equilíbrio do nó. Eu tenho esse nó, que seria justamente essa extremidade. Para chegar ao valor que nós temos aqui, a viga seria algo desse tipo. Ó. Então eu tenho esse valor tracionando as fibras de cima. Significa que nesse nó nós vamos ter esse valor, que também seria 12. E eu tenho que equilibrar esse nó. Obviamente eu preciso então desse momento, que também vai ser de 12 e, consequentemente, o lado de cá vai ter esse momento de 12. Daqui para frente, então, também desse ponto, né, nós temos o valor aí de apenas zero, porque eu não tenho força horizontal. Então, ao longo dessa barra, o valor vai ser zero. Eu preciso representar por essa linha. O próximo exercício também, semelhante a isso que nós acabamos de fazer, só que como eu havia adiantado para vocês, o que eu mudei foram os vínculos, né? No ponto A e no ponto D agora, nós temos então apoios do segundo gênero. Significa que eu tenho uma reação vertical e uma horizontal em cada um desses pontos. A sequência é exatamente a mesma, né? Eu vou tentar ser um pouco mais direto para facilitar a questão do tempo da aula de vocês aí. Primeira análise, então, do grau de estaticidade, né? Nesse caso também foi zero, porque 3 equações da estática, mais uma rótula, e reações de apoio nós temos as 4, né? 2 no ponto A e 2 no ponto B. Só que o que muda aqui, pessoal, é que nessa análise de estabilidade, se eu observar, né, quando eu tiro a rótula, tanto o trecho BCD quanto o trecho AB tem apenas duas reações. Significa então que o trecho BCD não tem estabilidade própria, é sem estabilidade própria, e o trecho AB também é sem estabilidade própria. Nessa situação, não dá para eu resolver o lado, por exemplo, BCD e descarregar no lado AB, ou vice-versa, resolver o AB e tentar descarregar em BCD. Eu preciso resolver essa estrutura de forma simultânea, senão os valores podem ser errados, né? Os valores que nós vamos encontrar. Então, para resolver de forma simultânea, é apenas considerar a estrutura sem aquela transmissão, né, do valor que eu tinha no ponto B descarregando em A. Eu considero ela apenas ligada exatamente igual está nessa figura. Para fazer o cálculo, então, das reações de apoio, poderíamos iniciar com o somatório dos momentos no ponto A ou no ponto D. Né? Pensando aqui nas reações que nós temos, eu tenho reação vertical em A e horizontal em A. Se eu faço somatório de momento em D, RHA não vai provocar um momento no ponto D. Consequentemente, a única incógnita que eu teria seria RVA. Então, eu consigo resolver. Para fazer de um pouco diferente, vou fazer direto para o somatório de momento em A. Significa que as forças de reação em A não provocam momento, assim como a reação horizontal de D também não. Resolvendo aqui, os valores são os mesmos, então eu vou um pouco mais direto. RVD igual a 4,5. Somatórios de momento em B. Agora observem o seguinte. Ó. Vou fazer o momento... Eu poderia fazer somatório de forças? Poderia. Se eu fizer somatório de forças verticais, inclusive é o que eu tenho aqui como a minha última equação, eu já consigo resolver o valor de RVA. Só que ainda assim nós temos duas reações horizontais, uma no ponto A e outra no ponto D. Para resolver essas
reações, eu posso fazer, então, somatório de momentos no ponto B. Se eu fizer isso, basta olhar pela direita ou pela esquerda. Qualquer um dos dois lados é válido, né? Então, se eu faço somatório de momentos em B e olho pela direita, o que nós temos aqui? RHD, então é justamente essa reação horizontal, vezes o braço de alavanca dela, 3 metros. No sentido, né, a tendência, com base no que nós adotamos aqui, sentido de rotação anti-horário, valor positivo, menos 5, né, então a tendência de rotação desse carregamento distribuído é no sentido horário, menos 5 vezes 4 vezes 2, menos 8 vezes 1,5, a tendência de rotação, mais 4,5 que nós encontramos aqui ó, na reação vertical do ponto D, vezes 4 igual a zero. Resolvendo isso, nós descobrimos então o valor de RHD, igual a 11,33. Posso fazer somatório das forças em Y para encontrar RVA, ou poderia também fazer o somatório de momento em B e olhar apenas para esse lado da esquerda. E vou chegar nesse valor aí de RHA, perdão, de 6,67. Ou somatório das forças em X. Nós temos menos 10, menos 8, mais 11,33, mais RHA igual a zero. Resolvendo, 6,67. E por fim, somatório então das forças em Y para encontrar o valor de RVA. Só para ilustrar então os valores que nós temos, né, estão indicados aí. Para a construção do diagrama, mesma ideia, né? Eu posso ir seccionando a minha estrutura. Observem um detalhe, pessoal, é com relação ao que tem estabilidade própria e o que não tem, eu preciso desse conceito principalmente para o cálculo das reações. Para a construção do diagrama, depois que eu tenho os valores de reação de apoio, independe se um lado tem ou não estabilidade própria. Para construir o diagrama, eu posso escolher qualquer lado e fazer a sua construção, como foi no exemplo anterior. Nesse, então, o que provoca força normal, no caso dos elementos verticais, são as forças verticais. Observe, então, aqui que nós temos apenas o valor de 15,5, que está tendendo a comprimir, por exemplo, uma seção que eu estou aqui, ó, eu olho para cá, apenas 15,5. É constante deste ponto até este ponto da rótula. Já vou adiantar aqui o lado da viga. Quando eu cortar aqui e olhar, por exemplo, pela esquerda, eu tenho o valor de 10, que tende a tracionar, e o valor de 6, que tende a comprimir. Então, o valor que eu tenho aqui, né, de esforço normal vai ser constante também, e vai ser justamente essa diferença, né? 10, que é a força que está aplicada nesse ponto, menos 6,67. Ou poderia olhar pela direita. Aí eu teria o valor de menos 8, tendendo a comprimir essa seção, mais 11,33. Então o valor ficou constante, positivo, de 3,33, quer dizer que é tração. E nos pilares nós temos o pilar então AB sendo comprimido por 15,5 kN e o pilar do lado direito também sofrendo uma compressão com valor de 4,5, constante ao longo de todo o comprimento. Para o diagrama de força cortante, eu preciso olhar para os elementos verticais as forças que estão na horizontal. Então, nesse caso, até imediatamente antes da aplicação dessa força de 10, eu posso olhar para baixo e tenho apenas o valor de 6,67 negativo. Quando eu chego aqui, então, eu tenho o valor agora de 10. Então, após, no trecho que eu estou entre esse ponto e o ponto B, olhando pela esquerda, eu tenho menos 6,67 mais 6,67. Consequência, nós temos então aqui o valor de 3,33, naquele ponto, né, acima da força de 10. Bem tranquilo, né? Então, quando eu passo para a parte superior aqui, eu vou olhar agora as forças verticais. Então, olhando pela esquerda, a força vertical que nós temos é 15,5. Então, nesse ponto, eu ainda não preciso ter nenhuma perda por conta dessa carga ser distribuída.
kN a cada metro. Se eu não andei nenhum metro, ainda não tem nenhum valor, né? Nenhuma distância aqui. Então, quando eu chego nessa extremidade aqui, eu poderia considerar o valor de 15,5 positivo, né? Menos 5 vezes 4, 20. Então, vai dar 4,5. Nesse caso aqui, nessa extremidade C. Ou, se eu olhar pela direita, eu consigo ver o mesmo valor de 4,5 negativo aqui. Então, só para ilustrar o nosso diagrama de força cortante. E para o lado direito aqui, né, que seria esse pilar desse pórtico, a mesma ideia. As forças horizontais provocam força cortante, esforço cortante no nosso pilar. Posso olhar, por exemplo, nesse ponto aqui, entre C e a força de 8, olhar para baixo. Nós temos o valor de 11,33, né, que seria a reação de apoio, e o valor de 8. Resolvendo, então, nós chegamos a esses valores, olha, de menos 3,33 e 11,33. Lembrem da questão da convenção, né? Aqui, apesar da letra ficar bem ruim, deixa eu só colocar o destaque novamente para vocês. Nós temos aqui que para cortante, a questão do positivo seria justamente essa situação aqui, ó. Então, eu tenho menos 11,33 e mais 8. Por isso que os valores do diagrama seriam, então, 3,33 negativo e menos 11,33. Por fim, nós temos, então, o nosso diagrama de momento. Mas antes de chegar nele, deixa eu só mostrar para vocês aquele destaque aqui que nós temos dos nossos valores de máxima. Eu tenho, então, um ponto aqui e outro ponto exatamente nessa região. Vamos ver isso no nosso diagrama. Olha só, então para o trecho da viga AB, eu tenho um valor de máximo, né, de 6,67, quer dizer, vai estar tracionando a estrutura desse lado com o valor máximo, e o outro ponto de máximo foi na viga aqui, ó, de 24,03. Para essa viga, o momento máximo foi aqui, ó. Observe que na extremidade está chegando um valor de 22. Então, para a construção do diagrama de momento fletor, os conceitos lá, né, de somatório de momento é dado por força vezes distância. Então, eu posso escolher qualquer seção e ir cortando a minha estrutura, que eu vou chegar nos valores que vocês têm visto, né, ser representados aqui. Por exemplo, nessa extremidade, só para ilustrar para vocês, eu tenho que, olhando para baixo, apenas é a ação de 11,33 vezes 1,5. Então, que é a distância, que é esse braço de alavanca aqui, nós temos, então, esse valor aí de 17. 11,33 vezes esse 1,5. Tracionando as fibras do lado de dentro, né? Então, a tendência é de tracionar as fibras, aí a convenção aqui já seria outra, né? Deixa eu só apagar isso aqui. Convenção do positivo aqui, para o caso do momento fletor, seria essa parte aqui. Ah, mas então quer dizer que é negativo? A questão do negativo para o momento, pessoal, é bom nem considerar muito. É melhor fazer o diagrama do lado que está tracionando. Então, observem que essa estrutura, deixa eu só pegar aqui o nosso laser. Para essa estrutura, a força de 11 tende a tracionar do lado esquerdo. Então, é positivo, é negativo? Não importa, eu posso fazer o diagrama tracionando do lado esquerdo com valor em módulo absoluto. Okay? Então, essa é a nossa convenção para diagrama de momento. Só para efeito de comparação, pessoal, eu coloquei aqui todos os diagramas lado a lado, do exercício 1 e 2, respectivamente, né? Então, observem o diagrama de esforço normal. Assim, nós temos vários pontos aqui que são bastante diferentes, inclusive, né, do lado da viga, nós temos inversão de esforço. Para o caso 1, que eu tenho aquele engaste, a minha estrutura na parte da viga está sendo comprimida, enquanto que com aquele outro tipo de apoio, né, dois apoios do segundo gênero, perdão, nós temos até o efeito de tração na nossa estrutura. Os valores em módulo também são bastante diferentes, olha. 7 para 15,5. É mais do que o dobro, né?
4,5 para 13 é a mesma situação. Diagrama de esforço normal. O diagrama de esforço cortante também, apesar de em certos pontos serem semelhantes, né? Por exemplo, aqui eu tenho de 7 até menos 13. Para o diagrama com a estrutura com dois apoios do segundo gênero, também tive esse detalhe aqui, né? Só que os pontos de máximo deram em lugar diferente e se eu observar aqui os elementos verticais, os pilares, o valor foi também significativamente diferente. Então eu tenho menos 18 e menos 6,67. Aqui na estrutura 1 com engaste, o valor continuou negativo. Já para a estrutura 2, passa a ser um valor positivo. Então, lembrem que foi exatamente o mesmo carregamento. E olhando apenas o diagrama aqui, a gente consegue ver que os esforços internamente desenvolvidos foram completamente diferentes. Observem aqui o diagrama que nós temos para o momento fletor. Eu tenho, enquanto que no pilar AB, por exemplo, para a estrutura com um apoio do segundo gênero aqui, que o lado esquerdo desse elemento é tracionado. Já para o caso da estrutura engastada, a tração vai acontecer aqui justamente do lado direito. Esse ponto que eu estou falando de tração, pessoal, é a tração na flexão. Lembrem do conceito de flexão, que ocorre simultaneamente tração e compressão. Quer dizer, está tracionando o lado de cá, comprimindo o lado de cá. Observem aqui também o diagrama de momento, então, do elemento horizontal, que seria a viga, né, que há um momento positivo e um momento, né, entre aspas, negativo. Como eu disse para vocês, independe do sinal, é só questão mesmo de lado que está tracionando. Então aqui nós observamos a diferença dos valores que nós temos. O trecho final aqui, ó, 0 para momento, e o outro trecho aqui está tracionando do lado esquerdo do meu elemento estrutural. Para efetivar o conhecimento, o conteúdo que vocês acabaram de ver, eu trouxe dois exercícios para praticarem. O primeiro deles é uma estrutura, né, bastante tranquila em termos de geometria, só que a condição diferente que surge para vocês aqui é a condição dessa rótula que tem, né, chegando até ela, 3 barras. Então, na condição lá de grau de estaticidade, vocês vão ter as 3 equações da estática mais n menos 1. Que é isso, n menos 1? Quantidade de barras que chega aqui no nosso nó, no caso são 3, menos 1, 2. Então eu tenho 3 equações da estática mais 2 equações dessa única rótula aqui. Então eu tenho 5. Se eu for verificar aqui as reações de apoio, eu tenho 3 no ponto A, uma no ponto D e uma no ponto E. Então eu estou assim com uma estrutura isostática. Dá para resolver uns conceitos que vocês têm até o momento. Vou fazer uma pausazinha aqui de 1 segundo. Se você quiser, pause o vídeo e tente resolver esse exercício aí. Além disso, eu trouxe outro exercício aqui bem interessante, com 2 rótulas agora, e é uma estrutura que se assemelha aí às geometrias que nós temos para os galpões. Então, para essa estrutura, eu coloquei a rótula no ponto B e C. Você vai precisar fazer a análise, então, do grau de estaticidade e fazer a construção depois dos diagramas, né? Fazer a consideração de cálculo de reação. Como que você vai fazer isso? Essa estrutura aqui ela é bastante interessante. Então, vou fazer uma pausa de 1 segundo aqui para vocês fazerem a pausa aí, ou se quiser dar o print, né, no vídeo. Ok? Por fim, eu apresento a referência para vocês, né, o livro da Maria Cascão que eu falei na aula. É um livro com uma didática excelente, né, se for possível vocês terem acesso, adquirirem, eu recomendo. E, novamente, muito obrigado pela atenção de todos. Caso tenha alguma dúvida pontual, algo específico, sugiro que coloquem aí a dúvida no próprio YouTube para eu esclarecer para vocês. Caso não se sintam confortáveis para isso, coloque então via e-mail ou no Moodle. Não deixe essa dúvida aí permanecer. E também nós iremos ter o nosso encontro síncrono em breve. Por hora é só. Obrigado e até a próxima.